Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance a sua vida e a minha, alcance as nossas vidas. Nós precisamos de Deus o tempo todo. Cada dia eu tenho entendido isso. Cada dia eu compreendo o quanto nós somos carentes de Deus, o quanto somos fracos. Sabe, a gente precisa entender que nós temos uma tendência muito forte para o pecado, para o erro. E nós precisamos lutar contra isso. O primeiro passo para que um doente fique curado é reconhecer que está doente. E nós somos doentes, o pecado nos tornou doentes. E aí nós temos a tendência, olha, quando o pecado entrou no mundo pelos nossos primeiros pais, se Deus não agisse, nós estaríamos abraçados completamente com o mal. Mas aí Jesus trouxe a promessa: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o descendente. Este te ferirá a cabeça e tu, serpente, lhe ferirá o calcanhar. Essa é a promessa. Deus colocou inimizade para que eu e você pudéssemos lutar, para que eu e você pudéssemos ter a força vindo da graça de Deus para vencer o pecado. Não é fácil. Eu e você temos a tendência o tempo todo para o erro, e nós precisamos reconhecer isso e buscarmos a dependência de Jesus, buscarmos a sua presença e o seu poder. Nós vamos conversar sobre isso hoje. Nós vamos conversar sobre essa questão do pecado tão forte contra a nossa vida, contra a sua, contra a minha. Nós precisamos lutar, precisamos combater o bom combate, como diz o apóstolo Paulo, lutar contra a nossa natureza. Sabe quem é o seu maior inimigo? O seu maior inimigo é você mesmo, é o seu eu, é as suas tendências, é os seus desejos, é os seus gostos, aquilo que você quer. Sabe, o pecado, ele faz isso e nós precisamos lutar contra isso. Por isso Jesus diz o tempo todo, olha, vigiai, vigiai e orai. Cuidado, preste atenção. Nós precisamos estar atentos para não cairmos nas ciladas do diabo. E muitas vezes caímos, mas precisamos voltar, buscar a Deus para vencermos a cada dia. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, estamos juntos na Tua presença, Senhor, porque nós carecemos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, que a Tua graça seja estendida a nós a cada dia, que o Teu poder nos dê força para vencer o mal e as tentações. Nós oramos, que o Santo e Bom Espírito nos ilumine, por Jesus. Amém. Olha só, vamos aqui para o livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, vem a sequência do capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé. Foram os grandes homens que venceram no passado. Vai começar desde Abraão, aí vem para Moisés, vem para Enoque, aí sim vem para os grandes homens que venceram a tentação, venceram o pecado, mas não foi fácil para eles. Aí, no capítulo 12, agora vem algo interessante, diz assim, portanto, 12 a partir do verso 1 até o 3, diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, essa do capítulo 11, desembaracemos-nos, sabe, nós estamos embaraçados, desembaracemos-nos de todo o peso do pecado. O pecado nos embaraça, nos prende. Desembaracemos-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Ou seja, tenazmente ele vem, ele quer grudar em nós, ele está grudado em nós, que nos assediam. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Consideramos, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não nos afadiguemos, desmaiando em nossa alma. Aí ele diz aqui, ó, verso 4, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Ou seja, nós precisamos resistir ao pecado, sabe? Se for necessário perder a vida até o sangue. E aí é só olhar para Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. E nós temos, e aqui o texto está dizendo, que nós temos a rodear
a mim e a você uma nuvem de testemunhas. Ou seja, o capítulo 11 foram muitos testemunhos que a gente pode ver de Abraão, que quando chamado abandonou tudo e obedeceu a Deus. Sabe, nós temos essas testemunhas, e aí, dentre essa aqui, eu quero ler com você aqui a partir do verso 24, diz assim: pela fé, capítulo 11, verso 24, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo, o sofrimento de Cristo, por maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Queridos, esse exemplo de Moisés já homem feito, era o Faraó, era para substituir o Faraó, criado ali no melhor palácio do mundo, com todas as regalias, com todos os prazeres, mulher, dinheiro, fama, o que ele quisesse. Mas agora ele escolheu, pela fé, ele escolheu sofrer com o povo de Deus, a usufruir, a contemplar, a desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. Por quê? Porque ele tinha a visão do galardão, da recompensa que ele ia receber de Deus. Sabe, eu e você precisamos também olhar para esse exemplo, esse Moisés, e isso é uma nuvem de testemunho. Mas eu preciso entender, e nós vimos aqui no capítulo 12, que nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. O pecado, ele nos prende. O provérbio vai dizer que o pecado é como corda que nos amarra. E é assim mesmo. Nós precisamos então ter essa compreensão. Sabe, nós precisamos estar atento, compreender que o pecado tem essa força, esse poder contra mim e contra você. Aí quando eu compreendo isso, eu preciso correr para Jesus, eu preciso lutar contra a minha natureza. E agora fazer o quê? Olhar para Cristo. Esse é o maior testemunho. Olhar para Cristo, que é o autor e consumador da fé. E ele, que tinha tudo, renunciou a tudo para vir e morrer uma morte de cruz para salvar a mim e você. Então não dá para a gente, sabe, desistir de Cristo. Não dá para a gente deixar ser alcançado, abraçado pelo pecado, pelo mal. Não faça isso. Eu sei que é uma luta para você. Eu sei que você tem tendência, assim como eu tenho, para o pecado, para o mal. Mas se nós olharmos para Cristo a cada dia, nós vamos renunciar aos nossos desejos, aos nossos prazeres, às nossas vontades, para fazermos a vontade de Deus, porque é isso que interessa. Não vale a pena. Fuja do pecado a cada dia, a cada instante. Esse é o desejo de Deus para mim, e nós precisamos a cada dia fazer isso em nossa vida, para que possamos honrar o nome de Deus, para que possamos viver a esperança como Moisés, do galardão, da recompensa. Sabe, Moisés rejeitou ser chamado filho da... preferindo, sabe, sofrer com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. É isso, o pecado são prazeres transitórios, passa, é ilusório, e muitas vezes nós somos enganados e a gente cede ao pecado, cede às tentações. Não faça isso. Siga Deus, olhe a Jesus, que é o autor, e o consumador da nossa fé. Ele venceu e Ele quer que eu e você possamos vencer pelo seu poder, pela sua graça, pelo relacionamento que nós vamos desenvolver com Ele. Então hoje, busque a Cristo, se relacione com Ele, busque a força dEle para vencermos. E é assim que eu faço, é assim que eu quero a cada dia. E é assim que Deus também deseja para você. Que juntos possamos buscar a Cristo, o seu poder, para vencermos as tentações, as nossas tendências para o mal, para honrarmos o nome de Deus, para glorificar a Deus, para que dessa forma possamos viver a esperança da recompensa, assim como Moisés rejeitou tudo, porque tinha a certeza da recompensa em Cristo. Que Deus abençoe, e vamos orar nesse instante pedindo o poder de Deus para vencermos a cada dia a tentação do pecado. Amado Deus, estamos na Tua presença, somos fracos, mas pelo Teu poder nós vamos vencer. Por isso, Senhor, derrama o Santo e Bom Espírito em nossa vida. Faça-nos fortes, faça-nos capazes
para vencermos a tentação, o pecado, para que teu nome seja glorificado em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém.